E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe Macedo e o que tu vai assistir agora é um corte do nosso programa Redação Pachola, que vai sempre de segunda a sexta, do meio-dia até as 2 da tarde. Então deixa o teu like, se inscreve no canal e bora pro corte. Cara, eu fecho com a opinião do Duro quando ele diz que o gastar mal, né? Na verdade, o fazer uma loucura é quando tu gasta um dinheiro que tu não tem. O negócio é tu ter o dinheiro e tu direcionar ele mal, assim, sabe? Fazer alguns investimentos que não dão o devido resultado. Isso preocupa, né? Então, nesse sentido, se tu olhar, por exemplo, pro Douglas Costa, a gente tem que pensar sempre pro lado do jogador e o lado da direção. O Douglas Costa é um cara que vale 2 milhões de reais por mês? Vale, porque ele recebe até mais do que isso na Europa e ele não estaria vindo pro Grêmio em final de carreira. Isso é muito importante de se dizer. Porque muitas vezes a gente pensa assim, tomara que um dia o cara volte. Sim, daí os caras voltam com 35, 36, 37 anos só pra encerrar a carreira, fazer sabe? O que é válido também, é justo também. Não há um julgamento em cima disso. Eu tô só dizendo que não é o caso do Douglas Costa, né? O Douglas Costa tá vindo com 30... Tá vindo. O Douglas Costa viria com 30 anos pro Grêmio e ainda com a perspectiva de jogar a próxima Copa. Então, ele ainda está em ótima fase, ainda está numa fase muito alta. Nesse sentido, se percebe que tu tirar um jogador que tem vínculo com a Juventus e que foi emprestado pro Bayern na última temporada e tu querer pagar menos de 2 milhões de reais para eles... É só tu olhar, por exemplo, se não fosse o nome Douglas Costa, se fosse qualquer outro jogador, teria toda essa conversa? Eu quero tirar o cara que tá na Juventus e foi emprestado pro Bayern. Teria toda essa conversa sobre, não merece 2 milhões, não, muito caro 2 milhões. Só que ser o nome Douglas Costa, ter sido formado no Grêmio e tudo mais, parece que nos permite ficar duvidando da capacidade dele de receber esses 2 milhões. Parece que nos permite colocar, por exemplo, o negócio de, não, se machuca demais, não vai render, não sei o que lá. Mas o que a gente tem que reconhecer é que ele é um jogador que tem vínculo com a Juventus, foi emprestado pro Bayern, tem jogado em vários times grandes, tem ganhado grandes troféus na carreira dele. Então é um jogador que quer, inclusive, jogar a próxima Copa do Mundo. Não é uma negociação fácil, não é uma coisa fácil de se fazer, sabe? Relevando tudo isso, eu posso dizer pra vocês que eu também concordo que o Douglas Costa já está em um patamar também financeiro da vida dele, em que ele não precisaria estar ganhando esses 2 milhões de reais e poderia, sim, ser um pouco mais flexível. Eu gostaria que o Douglas Costa fosse mais flexível, mas eu não consigo julgar o jogador por causa disso. Por quê? Porque ele também tem consciência de que o Grêmio poderia pagar esses 2 milhões pra ele se não pagasse, se não direcionasse esse dinheiro de uma maneira errada. Entendeu? Então, esses dois lados que eu estou colocando aqui são só pra gente conseguir enxergar o que tá em cima da mesa, sabe? Porque 2 milhões de reais é muito alto pro patamar do Brasil, mas ao mesmo tempo o Douglas Costa não é um jogador que mereça menos do que 2 milhões, tá? Poderia ser mais flexível, gostaria que fosse. Isso é muito importante de se pontuar. Mas ele é um jogador que ainda está em ótima fase, que ainda quer jogar uma próxima Copa e que falou que faria isso, né? Falou que quer isso na vida dele. Nesse sentido, aí vou repetir. Fecho com a opinião do Duduro com relação o Grêmio tem esses 2 milhões para investir e investiu errado. Paga errado. Paga muito caro para outros jogadores que não estão rendendo. E aí essa avaliação de contratação do Grêmio acaba ficando prejudicada. Nesse sentido, sim, eu considero que a direção está errada, sabe? Porque se tu melhora um pouco essa tua visão de contratação e direciona isso num jogador que é capaz de resolver, que é o caso do Douglas Costa, aí a negociação teria sido bem mais de boa, teria dado certo. Sim. Eu até tenho uma curiosidade, viu? Eu não sei se tu gostaria de completar depois, professor, mas tem uma curiosidade, até passar também depois uma visão do Duduro. Como tá sendo montado assim o quesito de avaliação para as contratações do Grêmio? Porque assim, quando se tinha um Renato aqui, há pouco tempo se falava, né, que o Renato é que manda no Grêmio, Renato é que fala e desfala, manda e desmanda, ele que decide, que não sei o quê. Sempre tinha esse mesmo papo. A partir de agora, como é que funciona então? Será que é uma comissão que vai decidir? É a direção que decide? Ou o Renato mandava mesmo? É a partir de agora que tem que ser... Como é que é isso? Sabe? Porque eu duvido muito daquelas falas assim que é o Renato que decidia tudo. Não é assim que funciona, eu acredito.
Mas e aí como funciona? E como é que chega às avaliações? Não sei como é que tu imagina isso, professor. Eu também não tenho muito essa informação assim de como é que está sendo feita essa avaliação, tá? Mas até o próprio pessoal tá meio perguntando ali, será que o Douglas Costa valeria? Porque eu imagino que daí o Romildo, reunido com quem quer que seja, eles ficam pensando, porra, 2 milhões, cara. 2 milhões. Será que ele vai jogar? Será que ele vai conseguir? E a preocupação que vocês têm é a mesma preocupação que eu tenho. De o Douglas Costa se machucar, os gramados brasileiros não são grande coisa. As próprias temporadas dele na Juventus e no Bayern, ele não tava sempre 100%, porque sempre tava com alguma lesãozinha. Então, é o mesmo medo que vocês têm, é o mesmo medo que eu tenho. Só que a gente tem que pensar o seguinte: o Grêmio quer ser campeão de brasileiro, o Grêmio quer ser campeão de Copa do Brasil, o Grêmio quer ser campeão de Sul-Americano, o Grêmio quer ser campeão de alguma coisa que seja relevante nesse ano, que é, com o elenco que a gente tem hoje, esse elenco é suficiente? Essa é a minha única dúvida. Porque assim, qual é a reflexão que eu faço? Até já falei isso esses dias, tá? Tu olha pro elenco do Grêmio hoje, tu consegue projetar uma taça de campeonato brasileiro pra esse elenco do Grêmio hoje, ou uma Copa do Brasil? Tu olha pra assim, se der, legal, se o Thiago Nunes acertar e tal, daí tu fica cheio tu fica cheio relevando, de tu fica relevando e tu fica pensando, sim. Tomara que sim. Se tu acrescentar o Douglas Costa nessa equação, a resposta muda? Na minha opinião, sim. Sim. E não que ele resolva tudo, eu não quero colocar tudo nas costas do Douglas Costa, mas eu acho que a partir do momento que tu tem um jogador desse nível, tu começa a projetar... Muda o patamar. Cara, tu começa a projetar uma coisa diferente, sabe? Sim. Então, assim, o próprio Volneyzinho ali perguntou quem é que recebe 2 milhões hoje no futebol brasileiro. Cara, ninguém, mas daí seria o peitaço do Grêmio, entendeu? Seria aquela coisa de vamos abrir a carteira e vamos fazer uma ousadia do negócio pra ver se vai rolar. Essa é a dúvida, né? E aí, se vai acontecer ou não, eu não sei. Maravilha. Não estranhe como eu falei antes, né, gurizada? O Edu tá ali do lado, ele tá em outras questões também, né? Recebeu ali uma chamada, então logo também ele tá se ajeitando, vai participar da entrevista do Breno, que vocês vão ver aqui, tá, rapaziada? Vocês vão ver aqui. Meu Daniel Ferreira, olha só que legal, professor. Daniel Ferreira, o boné é top demais, hein? Eu vou ter um e a minha mulher já tem um. Família Ferreira toda de bonezão da Pachola, ó, coisa linda. Quer levar um boné da Pachola? Ele entrou agora, seja ele ganhou, né? Não, já levou. É só mandar um e-mail ali que já vai acertar a forma de receber esse bonezaço aí da Rádio Pachola, tá, Daniel? Família Ferreira de boné da Pachola. O Flávio... Desculpa bem. Não desculpa. O Vitor Alberto ali falou, o Hulk deve ganhar 2 milhões. Eu acho o Douglas Costa bem melhor que o Hulk. Eu não sei se vocês concordam. A gente vai botar essa discussão na roda. Não, mas é que tá. É só pra gente não. conseguir fazer. Na minha opinião, o Douglas Costa é melhor que o Hulk. Claro, e aí as pessoas ficam meio, mas é claro, sei lá. O meu único porém com o Douglas Costa é lesão. Porque eu acho que ele, em condições, pra nível futebol brasileiro, cara, tranquilo pra ele. Tranquilo. Bem superior, assim, sabe? Sim. Então, só pra colocar isso. Desculpa interromper. Não, tudo certo, professor. Eu não desculpo, tu sabe. Aqui, ó. Mais comentários do José de Souza Almeida. Douglas Costa é um traíra. E aí ele coloca aqui a genética da família lá, Assis Moreira. Flávio Five. Não é caro se o Douglas Costa foi o melhor jogador do futebol brasileiro, diz o Flávio Five. O pessoal lembrando dos minutos que falta pra coletiva. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. O André Rosenthal. Do Duro, não há certeza de que o Douglas Costa daria certo, assim como que como que citaste não deram. E mais, pelo valor do Douglas, dá pra trazer quantos? Abraço. Então, já que acabou essa novela, né, a pergunta da galera que vem nesse sentido também. Quem é que viria? Quem é que seria o reforço neste momento, sabe? Acho que fica mais ou menos por aí também o questionamento. E é difícil também, na nossa posição, né, galera, como é que a gente vai... também adivinhar, porque isso é um chute. Hoje eu fico pensando também, né, César, assim, ó. Hoje a gente pensa, o Grêmio ofereceu quanto? 1.200.000, né, pro Douglas. Foi isso. Cara, se falou de 1.200.000 a 2,5 milhões. Tá. Se falou de tudo, milhões. Tá ligado? Sim. Então, assim, ó, a gente fica pensando muito no sentido de, então se o Grêmio não vai gastar isso no Douglas Costa, então pode gastar com outro jogador esse 1.200.000. Só que, ao mesmo tempo, o Douglas Costa, acho que a negociação viria de uma maneira muito diferente, assim, viria uma negociação mais... ele viria de graça, né, por empréstimo, Sim. viria pelo salário, no caso.
Então, se tu for contratar outro jogador, aí tem outras questões envolvidas ali também de taxa de transferência, né? Fora que, provavelmente, pra pagar o próprio salário, não sei se viria 100% da direção do Grêmio ali, se viria só de recursos do Grêmio, ou se teria um investidor envolvido. E aí, se tu tem um investidor envolvido, por exemplo, tu ter um produto Douglas Costa justifica o teu investimento. Tipo assim, tu é o dono de uma empresa, tá? Sei lá, tu é dono de uma empresa de arroz, assim. Aí tu quer investir em um jogador no Grêmio. Quem é que tu vai investir? No Douglas Costa ou no cara que não sei o que lá, que tu não conhece, mas que dizem que é bom? Não, tu vai no Douglas Costa porque ele é mais estrela mundial, sabe? Então é só uma questão de investimento. Então não sei se seria uma coisa tão assim... não vai pagar no Douglas Costa, então paga no outro. Não sei se é tão fácil, sabe? Sim.